Olá, turma. Então agora que nós vimos a primeira lei de Ohm, vamos falar de resistores, que são dispositivos elétricos que, entre outros fins, são utilizados no circuito elétrico para limitar o valor da corrente elétrica a níveis desejados, ou para converter energia elétrica em calor. Então os resistores podem ser fixos ou variáveis. Fixo é quando eles têm um valor constante, um valor único de resistência, sob condições normais de utilização. Aqui está um tipo de resistor de microeletrônico, e tem vários outros, tem resistores industriais, tem todo tipo. Aqui seriam os símbolos, o mais utilizado é este de baixo aqui, que caracteriza melhor o resistor. E aqui um circuito, uma fonte de tensão aqui com DDP, uma chave, um interruptor pode ser, e uma resistência aqui no valor de 100 ohms. Os dois principais tipos de resistores fixos são de fio e de carbono. No de fio, o elemento resistível é um fio de níquel-cromo enrolado sobre uma haste cilíndrica de material cerâmico e recoberto para proteção mecânica por um esmalte especial, tá vendo? Ele tem uma cobertura de um esmalte aqui. Então elas podem variar de 1 até 100 kΩ e ser fabricadas para suportar correntes elevadas. Então você tem que ver, além da qual que é o valor do resistor, você tem que ver a potência dele em watt, qual é a potência máxima que ele pode... que ele suporta, Com isso você sabe qual é a corrente máxima que pode passar por ele. Se passar mais, ele queima, Os resistores de fio também são utilizados em equipamentos de aquecimento, chuveiros elétricos, ferroelétricos, torradeiras e etc, Isso aqui é uma resistência de chuveiro elétrico, que de vez em quando tem que trocar ela do chuveiro, porque com o tempo às vezes acontece corrosão, e aí ela rompe aqui um desses filamentos aqui, ele rompe. Aí você tem que trocar, porque aí há descontinuidade de circuito. Você compra uma carcaça dessa todinha e coloca lá no chuveiro novamente, Isso aqui é os fornos elétricos industriais utilizam essa resistência aqui, tá vendo? De ferro fundido. Uma vez a gente comprou um forno industrial e ele veio rompida num desses pontos aqui, ó. Aí teve que substituir. Estava na garantia um tipo de resistência dessa, Talvez por causa desses formatos aqui, característica helicoidal ou assim, é que a resistência tem aquele símbolo lá, Justamente para ganhar um comprimento, porque o comprimento aumenta a resistividade, e fazendo várias voltas você ganha um comprimento aí desse condutor, Os resistores de carbono, os elementos compostos basicamente por carbono, é aplicado sobre um cilindro de material cerâmico e depois é coberto por um esmalte para proteção mecânica. Esses tipos de resistores aqui são utilizados em eletrônica e microeletrônica, Pode observar aí que os resistores têm resistores menores que até que 1 centímetro, O valor ohmico desses resistores normalmente é representado por um conjunto de faixas coloridas e pintadas, chamadas de código de cores. Depois eu vou colocar também lá para vocês, disponibilizar o código de cores em colorido, que esse aqui está em preto e branco. Então o código de cores o que é? É uma convenção internacional de você identificar qual é a medida desse resistor pelas cores, entendeu? Então você vem aqui, por exemplo, no código de cor, aí cada faixa tem um algarismo, tá vendo? O cor da faixa indica um número, ouro, prata indica tolerância, por exemplo. Então, na primeira faixa, primeiro algarismo, por exemplo, se aqui for marrom, aí é 1, Segunda faixa, segundo algarismo, ponto que aqui é cinza, Aí é 8, então 1, 8, Terceira faixa é um multiplicador, vamos supor que a cor, sei lá, uma cor clara aqui. Vou colocar uma cor amarela aqui, 10 a quarta, Então vai ser 1, 8 vezes 10 a quarta, ohms. E a quarta faixa é a tolerância, Se for ouro é 5%, prata 10%. Significa que o valor do resistor pode variar 10% para mais ou para menos, entendeu? Na ausência da quarta faixa será de 20%, ou seja, resistores com pouca exatidão, Então, por exemplo, resistor 1, marrom, vermelho, laranja e prata, pelas cores. Aí o marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3. Então é 12 vezes 10 ao cubo, que dá 12 kΩ, prata é mais ou menos 10%. O resistor 2, se for verde, a primeira faixa, 5, 6 azul, 56, ouro é 0,1. Então vai ficar 5,6 ohms com precisão, exatidão de mais ou menos 5%. Então isso aqui, esse código é muito utilizado para resistores de microeletrônico, para resistores maiores, que eu saiba, eu não conheço que utiliza esse código, que é mais utilizado para resistores pequenos, utilizados em protoboard, em experimentos, ou até mesmo para confecção de circuitos eletrônicos,
Esses são os resistores fixos. E os resistores variáveis é aquele que permite variar o valor de sua resistência ohmica dentro de uma determinada faixa. Por exemplo, quando você tem aquelas luzes que você pode variar, né, a claridade da luz, né, com ajuste lá, aquilo é um potenciômetro. Varia a resistência, né, e aquela resistência lá pode aumentar ou diminuir a intensidade da lâmpada, né. Então ele tem um potenciômetro ali que a gente chama, né. Então o resistor variável pode ser um reostato ou um potenciômetro, né. Os reostatos são resistores variáveis dotados de 2 terminais. Normalmente são construídos com fios enrolados e utilizados para controlar correntes altas. A ligação com o elemento resistivo é feita através de um contato deslizante. O reostato, ele costuma ficar, alguns reostatos costumam ficar até dentro do líquido, né? E existem reostatos industriais, por exemplo, a partir de motores de grande porte, que são chamados motores em anéis, né? Aí eles realmente são feitos para controlar a corrente e para permitir que o motor tenha o mínimo de torque na partida e depois a resistência vai diminuindo aos poucos até zerar completamente na partida final do motor, né? Então esse é um exemplo de aplicação de reostatos aí, né? Aqui tem o reostato, o símbolo dele, que é uma resistência variável, né? Tem esses 2 símbolos. E aqui outro simbologia, né? Normalmente é utilizado esse símbolo aí com a seta, né? Que varia de 10 a 250 ohms. Já os potenciômetros são resistores variáveis, que diferem dos reostatos por apresentarem 3 terminais. Então, os 3 terminais dele é o seguinte: se você pega os dois, por exemplo, os dois do canto, você tem um resistor fixo, sei lá, 10K, por exemplo, supondo que ele varia de 0 até 10 kΩ. Você pega os dois do canto, você tem uma variação fixa. Você pega o do meio mais esse, você tem uma variação para um sentido, e esse com esse tem outra, a mesma variação, só que para o sentido contrário, né? Mexendo a manopla. A manopla ela se move sentido horário anti-horário, né? Você pega nela e vai movendo, né? Isso varia a resistência, né? Então esse é um exemplo aí de variação do potenciômetro. Então tem o potenciômetro de controle rotativo, potenciômetro linear deslizante, ó, tá vendo? Potenciômetro de ajuste, trimpô com trilha de carbono, que é esse aqui quer dizer, né? E o potenciômetro de controle rotativo com trilha de fio. Também utilizado como reostatos, ligando-se o terminal central com um lateral para controlar altas correntes. Esse aqui, né? Então são exemplos de resistores variáveis.